Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Instituto do Bem Comum. Meu nome é Rodrigo Miller, diretor do Instituto e membro. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série de entrevistas com os nossos convidados para as nossas palestras de quinta-feira. Hoje eu tenho a alegria muito grande de receber o Felipe Dalboni, um grande economista, entusiasta do distributismo, e hoje a gente vai conversar um pouco a respeito de como que a economia contemporânea ela se apresenta, quais são as suas visões mais profundas e como que a gente pode compreender a economia de uma outra forma e como a gente pode de fato entender essa ciência. Felipe, muito obrigado pela presença. Obrigado. É muito importante estar aqui com você. E vamos começar com uma pergunta, hoje que eu acho que é muito importante, as pessoas querem saber, que é o seguinte: como você enxerga o debate econômico hoje entre direita e esquerda? E se existe de fato uma diferença essencial entre os dois, ou é uma discussão que fica meramente no plano acidental? Isso eu acho que as pessoas têm muito interesse, porque a gente vê essas notícias de política econômica, política monetária, e todo mundo tem que entender, mas afinal de contas, o que está certo? Como é que a gente pode enxergar isso, Fih? Primeiramente é bom, né? Essa pergunta é interessante e é importante dizer que tanto a esquerda e a direita moderna, né, que hoje se degladeiam aí nos debates públicos, todos eles têm uma visão que é bem contrária ao bem comum, né? Que aqui nós estamos no Instituto do Bem Comum, e eles não conhecem o que é esse bem comum e eles têm uma mesma raiz. Então, se a gente for considerar a direita moderna hoje e a esquerda, a gente vai ter que os dois, mais ou menos, eles partem do mesmo princípio de sociedade para depois falar de economia. Então, se você pegar uma esquerda mais marxista, ela vai partir de uma ideia bem materialista, né? Que toda a história vai se desenvolver a partir da economia. Então, a partir dos choques de classes econômicas, de formas de produzir, você vai ter um desenvolvimento histórico. Já a direita, ela parte de uma visão de homem individualista, mas o único ponto de referência dela entre um indivíduo e outro também é a economia. Então os dois acabam convergindo em considerar a economia talvez o elemento mais importante do do ambiente social. Por quê? Porque se o indivíduo pode definir para si mesmo o que é o bem, pode definir para si mesmo o que ele é, o único momento que ele sai da sua individualidade é quando ele se expressa publicamente e geralmente essa expressão ela é uma demanda em relação ao outro. Por quê? Porque eu estou sempre buscando meu próprio interesse. Então eu vou considerar o outro como um meio para a minha própria realização. Essa é a visão liberal. Então, nesse relacionamento com o outro, no início, vamos pegar Adam Smith, até mesmo outros liberais que vêm depois, eles consideravam uma ideia de que tudo bem, você pode fazer isso sem cobrar nada. Você pode ter essa benevolência de fazer as coisas. Porém, na medida que a teoria econômica vai avançando, por exemplo, eles vão considerando, olha, uma troca é sempre eficiente para os dois. Então, por que a gente não abole a benevolência e passa a viver só de trocas? E aí toda expressão individual na sociedade passa a ser feita por meio de um preço. É por isso que um libertário, por exemplo, aí já indo para o ramo mais extremo, né, do libertarianismo, ele vai considerar que tudo tem que ter um mercado. Então, por exemplo, órgãos tem que ter um mercado, porque há oferta e demanda. Bebês tem que ter um mercado. Por quê? Porque existem pessoas que têm bebês e querem dar para adoção, e tem pessoas que querem ter bebês porque, né, não conseguem, enfim, querem ter imediatamente, não querem passar pela gestação. Então você cria um mercado e ali você estabelece todas as regras que precisam existir para as pessoas atenderem suas necessidades. Então esse é o relacionamento que nós temos mais ou menos na discussão, porque aqui no Brasil, principalmente, o pessoal da direita assume a visão liberal. E o pessoal da esquerda pega uma visão keynesiana, uma visão marxista, mas que no fundo, os dois conduzem ao mesmo efeito. Por discursos diferentes, os dois conduzem à dominação do econômico sobre o espírito humano. E esse é um ponto talvez central aqui do que a gente tem que conversar. Então, naquela ideia, né, dos homos, homo econômicos, tudo mais, você consideraria que hoje a discussão está simplesmente em pegar este homem e dar características econômicas para ele e como que
este homem pode atingir a sua maior eficácia, a sua maior eficiência dentro de um sistema econômico ou não é por aí o caminho? Você pergunta da minha visão ou o que as pessoas fazem? O que as pessoas fazem hoje? Sim, não. O que as pessoas fazem hoje é puramente adequar ao modelo de homem econômico que elas concebem as realidades que estão na sociedade. Então, por exemplo, existe um livro que, se eu não me engano, ganhou o Nobel, o autor ganhou o Nobel, que chama Bem Comum, Economia do Bem Comum, que é do Jean Tirole. Ele praticamente usa a visão do Homo economicus, das ineficiências, das externalidades, para falar sobre as questões sociais, como justiça, como meio ambiente, como questões trabalhistas e tudo mais. Então ali ele está querendo falar de questões sociais, questões que vão além da eficiência econômica, mas utilizando o ferramental econômico, entendeu? Então assim, ele considera que ele consegue alcançar a melhor forma de você adequar os interesses humanos em sociedade. A questão é que, quando você pensa em termo econômico, você está, de certa forma, amputando a sua inteligência. Você está mantendo, você está colocando raciocínios sobre realidades transcendentes, realidades imateriais, para raciocínios que funcionam em coisas materiais, que é o relacionamento entre o homem e os bens em sociedade, entendeu? Então você acaba amputando um pouco a capacidade de solução e de trazer uma sociedade realmente próspera e para o bem comum também. Perfeito. Então, uma outra pergunta que a gente pode sair dessa consideração que você colocou é o seguinte: a economia hoje é vista como se fosse um carro que você aperta um botão e gera algum efeito. E se você pode me explicar como que funciona essa visão mecanicista da economia, você pode me explicar se isso faz sentido, a gente ver aqueles indicadores, se aperta o botão, tem esse efeito, causa e efeito, como se fosse desconsiderado de tudo o mais da sociedade? Sim, então, faz um pouco de sentido, porque a economia não é uma máquina, mas é um organismo. Ou seja, na verdade, a economia é uma visão sobre um organismo, que é o organismo social. E muitas vezes um organismo se assemelha a uma máquina, porque possui funções diversas dentro da sua própria unidade. E a máquina também. A diferença é que a máquina, ela possui um processo mecanicista enquanto o organismo tem vida. E essa vida pode morrer, né? Então, assim, o que acontece? Hoje, você tem muitos indicadores, e se nós formos buscar, por exemplo, o Jevons, que é um dos grandes economistas da história aí, ele considerava que toda a realidade econômica, inclusive os desejos individuais, poderiam ser quantificáveis. Ou seja, eu poderia criar variáveis mensuráveis para eu ver o quanto que as pessoas estão ou não satisfeitas. Isso é um desejo muito grande da economia que até hoje é buscado. E assim, em alguns elementos, como preço, produção, são bem quantitativos, porque o preço é realmente a proporção entre um bem e outro, no caso o dinheiro e aquele bem, certo? Produção também, é o quanto que você consegue colocar de insumos que você consegue gerar de produto. Então essas coisas são muito mensuráveis. E tudo bem, né? Assim que a economia desenvolveu, ajuda a gente a entender como que as coisas funcionam. O problema é quando a gente considera a economia só como esses fenômenos, preço, produção e compra. Quando, na verdade, a economia tem um passo posterior, que é a arte possessiva e a utilização desses bens. Entendeu? E as intencionalidades que estão por trás desses fenômenos. Então, se você considera a economia só pelo elemento quantitativo, ela vai fazer muito sentido, mas ela não necessariamente vai explicar o fenômeno todo. Entendi. Então, partindo do pressuposto que a gente precisa ver essa intencionalidade, né, que você falou, para mim parece que é muito difícil ou quase impossível dissociar a parte econômica da moralidade humana, da condução dos nossos atos, né? E isso faz sentido para você? E se isso faz sentido para você, como que a gente deve encarar de fato a ciência econômica? Certo. A ciência econômica, ela poderia ser dividida talvez em duas etapas, né? A primeira, que é uma arte possessiva, que é a questão de como você vai conseguir obter os bens que você necessita. E a outra é a crematística, que é a arte de você conseguir o dinheiro. Ou seja, como que você vai conseguir dinheiro?
E todas as duas são ações humanas, ou seja, o ser humano se coloca a ponderar, a pensar como que ele vai alcançar aquele objetivo. Tudo isso, portanto, tem uma dimensão ética, porque é uma ação humana. Se é uma ação humana, a ética está ali inserida. Então, é impossível você considerar que a economia possa se desenvolver sem considerar a ética daquelas ações. Porém, é importante distinguir. Nem sempre aquilo que é mais ético vai ser mais econômico quanto a, por exemplo, acúmulo de dinheiro. Como, por exemplo, a usura. Nós consideramos que a usura é um pecado e é um erro moral. Sempre considerou-se isso. Todas as tradições civilizacionais antigas pensavam na usura como um dano à sociedade como um todo. Porém, ao âmbito individual, é muito melhor você que possui um dinheiro exigir do outro um pagamento mensal recorrente, independente do que aconteça, porque você pode fazer isso. E isso é economicamente interessante para quem está aqui, para eu que tenho dinheiro. Agora, para a sociedade como um todo, pode não ser. E aqui está uma distinção também, porque para você considerar a economia também com a dimensão ética, você não pode só analisar o fenômeno preço, o fenômeno produção, mas o ser daquela coisa que está sendo produzida. E como que isso atinge a natureza humana, o desejo daquelas pessoas que estão ali naquela sociedade. Então, tudo isso passa a ser considerado. O que está sendo desejado pelas pessoas, o que está sendo produzido pelas pessoas e como que essa interação está ocorrendo. Então, tudo isso passa a ser analisado pelo economista quando ele tenta olhar um pouquinho tanto as dinâmicas econômicas, segundo a ciência moderna, mas também pela ótica ética. Então, falando agora um pouquinho mais da tua própria palestra, né? Você vai tentar explicar como a gente deve reordenar a economia. E para deixar um gostinho aqui para quem vai assistir a palestra depois, que estará inclusive no canal do YouTube aqui do Instituto do Bem Comum, quais são os 2 pontos principais que você acha que nós devemos considerar para pensar essa reordenação da economia? Porque, afinal de contas, pelo que você está me falando, a gente tem que ter uma mudança de eixo, né? Parece que o eixo na atualidade, na modernidade, se tornou estritamente economicista, e o outro eixo que você está dizendo é que nós devemos encarar a ciência econômica dentro de uma perspectiva mais ampla da sociedade. Sim. Perfeito? Então, quais são os 2 pontos principais que você acha que nós devemos trabalhar para que isso aconteça e para que a gente possa, de fato, encarar a ciência econômica de uma perspectiva moral? É um ponto bem difícil porque, assim, eu não vejo solução se ela não passar pela mudança da mentalidade. Porque, ao meu ver, a visão economicista está tão impregnada na gente que tudo nós analisamos segundo cálculos monetários. E tudo bem se você utiliza isso para os momentos corretos, né? Só que acaba que a gente tem na nossa concepção, por trás desse cálculo, sempre o princípio de máximo acúmulo. Ou seja, eu preciso sempre fazer aquele cálculo que vai me trazer o máximo de benefícios. O problema é o seguinte, existem coisas na vida que não são só esses cálculos de compra, né? Existem coisas que precisam de outra análise, que é a análise da hierarquia das necessidades. Então aqui talvez já comece uma primeira consideração, que é a hierarquia das necessidades que você possui. Se muitas daquelas necessidades são geradas por interação com o marketing, por exemplo, que é um ponto que hoje está difundido ao extremo, que nenhuma empresa consegue vender sem marketing mais. Esse já é um ponto, né? Então, a ordenação dessas necessidades é um primeiro ponto que eu colocaria. Cada pessoa precisaria rever a sua necessidade, inclusive levando em consideração a formação de instituições. Ou seja, eu não sou só uma pessoa que trabalha, ganha dinheiro e consome. Eu sou uma pessoa que tem relacionamentos e que eu preciso, a partir desses relacionamentos, colocar o desejo dos outros também dentro da hierarquia dos meus desejos. Então, por exemplo, o John D. Miller, do livro Redimindo a Economia, ele tem uma teoria muito interessante, que as pessoas tendem a colocar como desejos próprios os desejos daquelas pessoas que elas amam igualmente a si mesmas. Então, por exemplo, eu tenho a minha esposa, eu amo a ela de tal modo que eu coloco os desejos dela à frente dos meus, por exemplo, ou da minha filha, por exemplo. Então, na medida que eu faço isso, eu dou unidade àquela instituição.
seria desastroso, e inclusive essa é a teoria moderna da família, se dentro da família a pessoa colocasse primeiro os seus interesses, satisfizesse os teus interesses, inclusive em termos de dinheiro, consumo, para depois satisfazer os dos outros. Porque não é a lógica da família. A família não vive numa lógica de mercado. E veja, a família faz parte da economia. Então, perceba como a economia moderna é incapaz de pensar a família. Então, essa questão da hierarquia das necessidades é o primeiro ponto. O segundo ponto, se a gente for considerar um aspecto mais social, mais político, talvez, é a consideração de que a economia em uma comunidade, ela depende de um certo equilíbrio de rendas. E o equilíbrio de rendas geralmente é feito por meio de propriedade. Porque se todo mundo é trabalhador despossuído de uma propriedade, acaba que existe uma pessoa ou um grupo de pessoas que é o dono daquela propriedade que realmente direciona a produção. E aí a comunidade como um todo fica refém do poder daquelas pessoas que possuem a propriedade produtiva. Então, nesse sentido, é preciso que a política pública, né, ela consiga dar direito de propriedade às pessoas comuns. Seja da posse de casa, seja da posse dos seus próprios bens, garantir a segurança dos bens, que é um ponto da segurança muito importante. E, por fim, também a questão da propriedade produtiva. Ou seja, que as pessoas comuns, as famílias, as pessoas empreendedoras da comunidade consigam empreender de forma mais fácil e ter competitividade. Então, esses são dois elementos, um político e um mais pessoal. Não, é interessante que você falou sobre propriedade, né? Porque hoje, se nós vemos a nossa própria sociedade, ouso dizer que a grande maior parte da população vive de aluguel ou não tem a sua própria posse de casa, não tem os seus próprios bens, né? E com o avanço da economia de compartilhamento, a gente percebe que até casas individuais que antes eram para uma família alugar, estão alugando os quartos, daqui a pouco vão até alugar cama, né? Você tem a cama de cima, tem a cama de baixo, a gente vai gerar tudo isso aqui. Então, parece que as famílias estão ficando reféns de tudo isso, né? E parece que esse mercado é um mercado de especulação. E aí, dentro de uma pergunta que eu tenho qual que é o papel do sistema financeiro disso? E se é possível pensar uma saída para a restauração da propriedade? Tá. Primeiramente, a gente tem que considerar que esse movimento de, vamos dizer, economicização de cada espaço da casa, já distinto, para poder extrair o máximo de valor monetário daquilo, ela é um fruto de uma disrupção do mercado criado por uma empresa, que essa empresa nasce num contexto de juros baixos, de crescimento do mercado financeiro, de investidores anjos, joint ventures, que buscam fomentar dominação de mercado em setores ainda não explorados. Então, a empresa que hoje domina o mercado internacionalmente, o que ela teve foi muito dinheiro do mercado financeiro para poder empreender essas atividades e, na medida que tinha demanda para isso, conseguiu pelo menos se estabelecer. Mas o lucro, por exemplo, que é uma questão básica da economia, ainda não vinha. Ou seja, essa empresa precisou operar no vermelho durante anos para poder, não sei se hoje já consegue se sustentar, não lembro desses dados, mas precisou operar no vermelho para que ela pudesse dominar o mercado e estabelecer esse tipo de costume. Ou seja, é um costume que se criou, percebe? Por meio da vantagem econômica que o subsídio de grandes investidores realizou. Olha só como é que a questão é mais complexa do que meramente uma competição, certo? Houve um subsídio por aquelas pessoas que apostavam nesse tipo de mercado. Então, o mercado financeiro está cheio disso. Grandes empresas viveram disso. Empresas de streaming, por exemplo, teve empresa que viveu disso aí. Entendeu? Várias outras empresas que hoje dominam o mercado globalmente precisaram de um subsídio durante um tempo, mesmo que esse subsídio viesse via crédito, mas a juros muito baixos. Entendi. Porque a juros de mercado competitivo de épocas anteriores não teria isso aí, não teria capacidade de fazer. Entendeu? Então, essas são formas que o mercado financeiro acaba criando para gerar dominação da propriedade. Para poder restaurar isso, tem que ter políticas de regulação, em certo grau, da movimentação financeira, meramente de ativos financeiros.
e facilidade de empreendimento de ativos produtivos, que é um negócio que no nosso país, por exemplo, falta muito, entendeu? Então, é essa relação mesmo. Tem que ter uma relação econômica mesmo, de ser mais vantajoso produzir coisas materiais, conseguir oferecer, digamos, serviços de modo mais ordenado, mais localizados, etc., para poder conseguir restaurar a propriedade em algum grau. E Felipe, tem uma pergunta que, enquanto você me falava sobre essa questão do mercado financeiro, como que ela se dava, por causa da demanda, que existe essa demanda de mercado, me veio à cabeça o seguinte: se nós estamos nessa economia de compartilhamento, então a gente vai, por exemplo, pegar um quarto, ou mesmo naquela brincadeira, né, pegar uma parte do beliche ali para poder alugar, se isso tem menos custo para aquela pessoa, os salários podem ficar mais baixos. Faz sentido isso? E se faz sentido o salário talvez ficar mais baixo para as pessoas, essas pessoas vão ter mais dificuldade de conseguir comprar uma propriedade? Faz sentido isso para você? De certa forma, porque assim, teoricamente, segundo a teoria econômica clássica, tudo, sempre que há uma vantagem econômica, existem outros locais que podem se tornar atrativos, o investimento poderia ir para lá. A diferença é que não é certo que a pessoa que perde o seu emprego ou que tem o seu salário mitigado seja essa mesma pessoa que vai conseguir enxergar a vantagem comparativa do outro lado. Uhum. Então não é a mesma pessoa que perde e depois ganha. Geralmente é a mesma pessoa que ganha cá e ganha lá. Você entendeu? E aí qual que é o segundo ponto que você comentou? Se os salários mais baixos dificultam a propriedade. Né? Sim, porque enquanto o investimento tem mobilidade para ficar pulando de lá para cá, os salários não conseguem crescer. Porque o salário ele precisa de uma indústria aquecida e de uma certa escassez de mão de obra, para que o salário possa crescer. Se você tem mercados que vão toda hora migrando, o trabalhador, como eu falei, ele não é o mesmo em todos os locais. Uhum. Então o salário não vai subindo no agregado. Mas o preço dos imóveis, se, por exemplo, o empreendimento é imóvel, na medida que a rotatividade de pessoas, é possível exigir mais por aquele imóvel. No momento que passa a se exigir mais por aquele imóvel, o imóvel, ou do quarto, o imóvel como um todo se valoriza, certo? Só que se o salário não aumenta, a renda média não aumenta, acaba que você tem uma disparidade entre o quanto as pessoas comuns, na média, ganham e o quanto, na média, os imóveis estão valendo. Isso eu vou comentar, inclusive, na nossa palestra. Eu peguei uns dados sobre isso aqui de Curitiba, que eu vou comentar como que nos últimos 10 anos a diferença entre o rendimento médio e o preço médio dos apartamentos aumentou muito. Né? Maravilha. E para terminar a nossa entrevista, tenho uma pergunta. Existe alguma experiência de nações que adotaram essa visão para a restauração da propriedade e que ordenaram a economia? E qual foi o resultado dessas políticas? Tem, não em grau perfeitíssimo, né, mas a gente consegue verificar algumas coisas que por exemplo, se a gente pegar a Alemanha pós-Segunda Guerra, eles adotaram alguns elementos interessantes de organização da produção. Então, primeiro elemento, né, bancos bem dispersos. Então, era comum na Alemanha que houvessem bancos médios e pequenos, dispersados pelas cidades, que eram capazes de conhecer a demanda local por empréstimos de empreendedores locais. Uhum. Então, o número de pequenas e médias empresas na Alemanha era muito grande. Era muito grande. Isso fez com que a economia alemã ela fosse mais robusta. Porque mesmo com variações, com choques, etc., a economia conseguia crescer. Entendeu? Esse é um elemento. E outro ponto que a Alemanha também trouxe é os acordos setoriais. Então, entre setores produtivos, tanto trabalhadores quanto empregados chegavam a acordos constantemente a respeito dos salários, o que mitiga, por exemplo, a luta de classes. Ou seja, gera uma unidade dentro daquela sociedade que contribui para que a produção seja bem ordenada. Então a Alemanha teve um ponto positivo aí. Outro ponto que a gente pode considerar em alguns locais, de algum grau, a Suíça, mas a Suíça ela é diferente porque, ao mesmo tempo que tem grande parte do setor bancário, ou seja, a renda lá é extrema, né, por essas pessoas, mas nas pessoas comuns, a descentralização política
permitiu que eles também colocassem regras nas suas próprias produções que mantivesse a propriedade em algum grau. Então a Suíça é um país muito diferente, porque ela tem uma propriedade de dinheiro muito grande nos bancos suíços, mas a propriedade produtiva da produção da Suíça, em muitos graus, é descentralizada, entendeu? Então é um ponto interessante também. Então são dois países aí que a gente consegue, às vezes, ter uma ideia de como a gente pode chegar a uma organização econômica mais interessante. Maravilha. Muito obrigado, Felipe, pela exposição, por essa entrevista. E a todos vocês que estão acompanhando o canal do Instituto do Bem Comum, não deixe de compartilhar essa entrevista e os nossos outros conteúdos com seus amigos, os seus grupos de WhatsApp. Não deixe de curtir este vídeo, porque é muito importante, porque o algoritmo vai entender que este canal e que esse conteúdo é muito relevante para nós. E não deixe de se inscrever, bota aí um sininho também para as notificações do canal, para que o nosso conteúdo, para que o nosso instituto cada vez mais esteja sendo desenvolvido e que vocês possam realmente difundir a ideia do bem comum. Muito obrigado, Phil, e até a próxima.